como já estou aqui, eu dispenso os cumprimentos. Vamos direto ao assunto presente. Nesse caso, não se trata de agravo de instrumento, mas sim de uma apelação, então nós estamos já no mérito. O juízo de primeiro grau, ele extinguiu o processo sem resolver o mérito, carência de interesse processual. Entretanto, demonstrar para Vossa Excelência que essa decisão merece sim ser cassada, porque há interesse processual. A autora apelante aqui, ela, diante de uma situação de insatisfação, de injustiça, recorreu ao Poder Judiciário, amparado pela Constituição, pela inércia na afastabilidade jurisdicional. E trazendo o caso concreto em questão, a apelante ela fez o concurso público da Secretaria Estadual da Saúde em 2010, edital número 9 de 2010, e ela logrou êxito para o cargo de técnico de enfermagem na posição 1068. Essa foi a posição que a autora foi aprovada. Excelências, reitero novamente a aplicação do princípio da legalidade, o princípio inclusive da própria vinculação ao instrumento convocatório. No edital desse concurso, ele foi bem claro. O edital, ele previa vagas para cadastro reserva. Inclusive, o edital número 9 do concurso público torna público as normas do concurso público para a formação de cadastro de reserva para provimento de cargos públicos. Então, o edital previa cadastro de reserva. E o item 1.12 do edital, Excelências, diz o seguinte: o presente concurso visa a formação de cadastro de reserva para o provimento de cargos públicos dos quadros da Secretaria Estadual da Saúde, agente de serviço de saúde, auxiliar de saúde, assistente de saúde, analista de saúde, que estejam em aberto. Vejam só, o item 1.12 do edital diz assim, ó, para prover os cargos que estejam em aberto ali na época do concurso 2010 e das que vierem a vagar no período de validade do concurso público. Eu peço para que Vossas Excelências, nesse caso concreto, não aplique cegamente a jurisprudência de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que diz que cadastro de reserva não tem direito líquido e certo, e realmente não tem direito líquido e certo, tem uma mera expectativa de direito, isso é bem evidente, só que essa mera expectativa de direito, dependendo da situação, ela se converte em direito subjetivo à nomeação. Inclusive, o próprio edital previa que esse concurso visava não só o preenchimento das vagas existentes naquele momento, mas das que vierem a vagar. Portanto, a administração pública está vinculada ao edital. Ela tem que obedecer ao edital. Se o edital expressamente diz que visa o preenchimento das vagas existentes das que vierem a vagar, os candidatos aprovados nesse concurso, eles devem ser preenchidos nas vagas que vieram a vagar. E nesse caso específico, houve a demonstração evidente que vagas vieram a vagar. De que forma? O Estado de Goiás, ele realizou uma forma vamos dizer até sofisticada de desvirtuar o Instituto de Concurso Público por meio de organizações sociais. Essas organizações sociais que gerenciam hospitais públicos ali. E o que essas organizações sociais elas fazem? Elas gerenciam um hospital público e a própria organização social estavam contratando técnicos de enfermagens para exercer a função que deveria ter sido de servidor público dentro de hospitais públicos. Olha a manobra estatal para desvirtuar um instituto de concurso público, sendo que o concurso público é a forma que a Constituição decidiu como priorizar a seleção do quadro de pessoal da própria administração pública, porque o concurso público é uma forma de selecionar as pessoas de forma meritocrática, isonômica, impessoal, para cumprir os fins da própria administração pública, que é selecionar excelentes servidores para prestar o serviço público. E nessa mesma época, uma organização social chamada IDETEC, ela realizou contratações de pessoas para exercer a mesma função de um servidor público dentro de um hospital público. E no próprio site da IDETEC, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico Humano, que é uma organização social que o Estado de Goiás utilizou ali para terceirizar a atividade pública, no próprio site consta, em decorrência da ausência de servidores públicos, da necessidade estatal, abre processo seletivo para contratar. E a IDETEC, Excelências, lá no site tem a aba Trabalhe Conosco. Ao clicar sobre o item Áreas Assistenciais, encontra-se editais de processo simplificado de 2012 a 2016. Excelência, nós estamos em 2018. O último concurso que teve envolvendo a Secretaria Estadual da Saúde, concurso público para servidor efetivo, foi em 2010, que venceu em 2012,
E desde 2012, 2016, reiteradamente essas organizações sociais vêm contratando enfermeiros, técnicos de enfermagem. E a autora aqui, onde consta a preterição da autora, que no próprio edital da IDETEC consta, por exemplo, no edital 1 de 2013, foram 72 cargos para técnico de enfermagem. No edital 2 de 2013 foram mais de 200 vagas. Pasme-se, 200 vagas. Esse concurso em questão previa a questão de 400 e poucas vagas imediatas. Esse contrato, da organização social aqui, 200 vagas, só o edital número 2 de 2013. Então nós estamos aí diante de uma situação, excelências, que o Estado, a organização social, ela basicamente ali disponibilizou em torno de 300 a 600 vagas, fora a quantidade que a gente sabe de comissionados e de terceirizados que vêm, contratos temporários que exercem a mesma função. Logo, excelência, diante dessa situação, percebe-se que nós temos aí praticamente uma faixa aí de 1.000 vagas irregulares para o cargo que o requerente pleiteou. Então, apesar dela estar na posição 1068 e no edital disponibilizou 400 e poucas vagas, essas 600 e tantas vagas foi demonstrado no processo que houve contratações precárias, demonstrando a preterição da autora. E vale ressaltar, excelências, que esse próprio egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em decisões correlatas, em decisões semelhantes, já inclusive em sede de mandado de segurança, direito líquido e certo, onde o desembargador Dr. Walter Carlos Lemes, da Terceira Câmara Civil, julgamento de 2016, em um mandado de segurança, concurso público, cadastro e reserva, vejam só o que foi explanado. A mera expectativa de direito à nomeação dos aprovados no cadastro de reserva convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, quando há contratação de pessoal de forma precária. Portanto, excelências, o cadastro de reserva tem só expectativa de direito? Tem só expectativa de direito. Só que essa expectativa convola-se em direito subjetivo à nomeação a partir do momento que tem essas contratações precárias. Inclusive, para finalizar, eu trago aqui um doutrinador, Luciano Ferraz, onde ele aponta de uma forma bem interessante a respeito do cadastro de reserva. A aprovação no concurso público não gera simples expectativa de direito de ser nomeado ao aprovado, gera-lhe direito subjetivo presumido à nomeação. Com efeito, se a administração deixa transparecer, seja na publicação do edital, como nesse concurso deixei claro, no item 1.12 diz expressamente que o concurso visava preencher não só as vagas imediatas, mas as vagas que vierem a vagar. Com efeito, se a administração deixa transparecer, seja mediante prática de atos configuradores de desvio de poder, contratações temporárias, terceirização de serviço, demonstrando que necessita de mão de obra dos aprovados, ou ainda surgirem novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a expectativa transmuda em direito subjetivo, conforme lição aqui do Luciano Ferraz. Então, vislumbra-se que os aprovados no concurso possuem direito subjetivo presumido à nomeação e à prorrogação do prazo de validade subjetivo à nomeação. Então, excelências, além de doutrinadores, além do próprio egrégio Tribunal de Justiça já ser pacificado nesse sentido, que o cadastro de reserva tem expectativa, mas essa expectativa converte em direito subjetivo de nomeação. Pede-se que seja reformada a decisão que extinguiu o processo sem resolver o mérito. Vejam só, aspectos formais, carência de interesse processual onde? Sendo que a autora, a gente demonstrou que a quantidade de aprovados, a quantidade de precários alcançaria a posição dela, apesar da posição 1068, foi 400 e poucas vagas e demonstrou mais de 600. Portanto, excelência, não há que se dizer aqui que houve carência de interesse processual. Aqui está evidente que sim, há um interesse processual e a decisão deve ser reformada.